Pessoal, o que a gente abordou no primeiro segmento dessa edição, que são fundamentalmente questões ligadas às contas públicas e à política fiscal, isso daí tem uma relação muito forte com o que está acontecendo lá fora, na economia mundial. E foi um dos aspectos abordados nessa já referida entrevista que fizemos com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ali há uma série de elementos que tem que fazer a gente pensar nesta relação entre o que está acontecendo na economia mundial e a nossa política fiscal. Vamos conferir. Eu acho que lá fora a gente tem duas coisas acontecendo, né? Primeiro, a gente, como eu disse, tem um problema de coordenação do fiscal e monetário global. Então, a gente vê, por exemplo, a dívida dos Estados Unidos ficou muitas décadas entre 40% e 50% do PIB. Ali, a partir de 2010, ela foi para 60%, 70%, 80%, 90%, assim, a gente está falando de 125% do PIB. Então, a dívida americana subiu muito. Quando a gente pega hoje o que é o grosso da dívida mundial, né, é basicamente Europa, Estados Unidos e Japão. Né? Aí a gente está falando de um pouquinho menos de dois terços da dívida. Esses 2/3 têm um problema relacionados a ele. Por quê? Porque eram 2/3 da dívida, que a dívida era grande, mas custava muito pouco para carregar. Então é como se eu tivesse uma dívida que eu conseguisse rolar quase de graça. No Japão era perto de zero, na Europa era perto de zero, nos Estados Unidos estava ali 2 e pouco. Então quando a gente pega o médio do custo de rolagem da dívida antes da pandemia, era em torno de 1%. Agora a gente vai para depois da pandemia e a gente tem uma dívida que cresceu 25% do PIB, porque esses três grupos gastaram muito na pandemia, só que o custo de rolar dívida agora não é mais 1%, é mais de 3%. Então multiplicou por 3. Então eu multipliquei por 3 o custo de rolar uma dívida que cresceu durante a pandemia. Isso significa que eu vou tirar liquidez de outros lugares, né? Então tem um que a gente chama em economia de crowding out, ou seja, se eu estou devendo muito, eu preciso mais dinheiro para financiar a minha dívida, eu estou tirando recursos de outros lugares. Então esse é um primeiro ponto. Reconhecer que a dívida do mundo desenvolvido cresceu muito e foi o grupo que mais gastou, aliás, de forma até, vamos dizer assim, a gerar uma desigualdade, porque o mundo desenvolvido gastou 25% do PIB na pandemia. O mundo emergente gastou 10%. E os low income countries, que são os países mais pobres, que é o que a gente chama de LIC, gastaram só 4%. Então, exatamente agora, os países que mais precisam são os que menos gastaram e o que tem maior dificuldade de acessar fundos, porque o custo do dinheiro está muito mais alto. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que é relevante, é que como esse fiscal ficou muito alto, esse fiscal, acho que alimentou, vamos dizer assim, impulsionou um pouco a demanda de bens, o que a gente vê hoje, e aí tem uma opinião bastante dividida entre economistas em relação a isso, mas eu estou no grupo que acredita que esse impulso fiscal maciço, essa quantidade de dinheiro que foi colocado em circulação gerou aí um movimento na demanda, né, que foi um pouquinho mais permanente, isso faz com que a redução da inflação seja mais lenta. Então, no final das contas... Por conta dos juros. Portanto, você tem um juros mais alto. Então, você tem um juros mais alto por mais tempo sobre uma dívida que é muito maior. Então, para nós, mundo emergente, que precisamos de recursos, a vida ficou um pouco mais difícil. O Brasil até tem um caso um pouquinho melhor, porque tem uma parte externa sólida, a gente é exportador de alimentos, mas assim, de uma forma geral, o mundo ficou mais vulnerável. O que pode acontecer aqui agora? Você pode começar a ter, vamos dizer assim, uma preocupação em relação à dívida global, ou você pode ter em algum momento uma revisão desse tema do crescimento americano e a taxa de juros começar a cair mais rapidamente, e aí a gente tem um cenário melhor para frente. Hoje, o que parece que vai ser a realidade é que a taxa de juros americana vai ficar mais alta por mais tempo, então a gente vai ter esse fenômeno aí que a gente vai ter que conviver mais tempo. Gabriel, a gente deixou um pouco mais longo esse trecho, porque julgamos relevante trazer para o público a mensagem que está embutida ali. A mensagem que está embutida ali no Roberto Campos Neto é o seguinte: o clima lá fora virou. Da metade do ano passado para cá, apareceu nos comentários da imprensa internacional e em formulações como essa de um presidente do Banco Central, a questão da dívida dos países das economias avançadas. Ela é tão grande, tão pesada, que ela está sugando a liquidez do mundo. E isto prejudica o Brasil diretamente, na visão dele. Por quê? A atenção que se dava à questão fiscal no Brasil antes era um pouco menos acentuada, mas como na visão do presidente do Banco Central, a situação lá fora começa a ganhar áreas de uma possível crise no mercado de capitais por conta da dívida da Europa, do Japão e dos Estados Unidos, esse foco no Brasil obrigaria a gente a ter uma lição de casa feita muito melhor, Gabriel. Eu concordo totalmente com o diagnóstico. Acho, inclusive, que esse tema fiscal, por conta dos pacotes mínimos, né, o gasto mínimo com defesa que
vários países europeus estão adotando, de 2% do PIB, gera uma pressão fiscal bastante grande, em cima dessa dívida já enorme na Europa e também já nos Estados Unidos. Estados Unidos também muito difícil que no processo eleitoral reverta os pacotes fiscais que foram aprovados, né? O Inflation Reduction Act, o CHIPS Act, o pacote de infraestrutura. Então, quando a gente olha para frente, o resultado do processo eleitoral americano deve produzir uma piora fiscal adicional nos Estados Unidos. Então, isso tudo joga, né, pressiona o juro para cima, né? A curva de juros para cima é um problema dos países emergentes como o Brasil, apesar, William, eu acho que vale a pena chamar a atenção, do Brasil ter se beneficiado no ano passado daquela redução do universo de países emergentes, né? A Rússia saiu do radar, a Turquia por razões institucionais, a China idem por razões institucionais. O investidor global ficou com uma amostra de países emergentes, entre aspas, investíveis, menor, e o Brasil acabou se beneficiando. Então, apesar desse benefício, a gente voltou a ter um problema fiscal, voltou para a mesa, né? Apesar dessa situação, digamos, essa amostra menor de países investíveis que nos ajudou no ano passado. Então, acho que o problema estrutural volta para a mesa para a gente voltar, para a gente, de fato, endereçar o que não foi feito até agora. Na virada de 2022 para 2023, vamos lembrar que o governo aprovou a PEC da transição num tamanho muito acima do que era necessário, né? Foram quase 170 bilhões de reais de aumento do pé direito da despesa, e apesar disso, o arcabouço ele já fracassou, né? O arcabouço, esse arcabouço fiscal, eu tenho dito que é o marco fiscal que fracassou em menos tempo na história do país, porque em menos de 12 meses ele já deu errado. Em 23, a gente só conseguiu cumprir porque o TCU nos ajudou a não cumprir o mínimo constitucional com saúde, por exemplo, e várias despesas de transferência para municípios, e aquela bolsa do ensino médio, PED meia, foi antecipada de 24 para 23. Então, assim, já tiveram problemas enormes em 23. Gabriel, posso entender uma coisa com você? É nítida a deterioração da conjuntura internacional e os Estados Unidos com juros mais elevados por mais tempo, ok. Se a gente tivesse performando muito bem no fiscal, o que não é o caso, a gente, só pela situação americana de juros mais altos por mais tempo, isso teria um efeito na nossa Selic aqui, de estancar a taxa de juros no nível mais alto, o quanto que é a influência dos Estados Unidos, do cenário internacional, e o quanto é a influência do cenário fiscal, a gente ter uma Selic que não vai para 9, vai para 9,5, vai para 9,75, vai parar em 10. Excelente ponto. É difícil isolar cada um dos efeitos, até porque eles têm uma relação de feedback, né? Mas, sim, só pelo fato do juro americano estar sendo revisto, né? Não há expectativa de que haja 6 cortes de juros, a expectativa passou para um corte, se é que haverá corte. Então, isso por si só, de fato, afeta a curva de juros aqui no Brasil para cima. Então, é verdade que isso, por si só, e só esse efeito já jogaria a trajetória do juro terminal aqui no Brasil para cima, porém, por conta dessa má gestão expectacional e o delivery do fiscal aqui piorou demais, além de todos esses problemas que estão do passado, né, de retrovisor, que eu comentei anteriormente, o governo também revisou a meta de déficit, e não só de 25, mas de todo o horizonte, né, no PLDO do ano que vem, e o Congresso está mostrando uma certa fadiga em continuar um ajuste que é exclusivamente pelo lado da Receita, que a gente sabe pela experiência internacional que tem fôlego curto. E apesar do Ministério do Planejamento saber dos problemas que existem pelo lado da despesa e tocar uma agenda de spending review, a gente já está praticamente no meio de 24 e não teve nenhum delivery, apesar do CEMAP, que é o Centro de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, que existe desde o governo Temer, já ter mapeado uma série de iniciativas de economia relevante, fiscal, que basta ter decisão política. Então, sim, o cenário internacional atrapalha, mas existem vários erros de condução da política econômica domésticos que agudizam, digamos assim, essa Selic terminal aqui no país. Caio, olha a coincidência dos fatos, né? E como que eles criam um fato político. Você vê,
tem o presidente do Banco Central preocupado com a questão fiscal, ele liga essa questão com a situação internacional. O Daniel e o Gabriel abordam essa questão em alguns detalhes, mas aí vem qual o grande evento hoje político? Foi o PAC, sim, do ministro Rui Costa. Sim. Foi digamos, uma atmosfera de, puxa vida, temos um pouco mais de espaço para gastar mais. Claramente, o Gabriel acabou de falar isso, há uma série de decisões políticas que poderiam ter ajudado, sobretudo na famosa spending review. Está todo mundo usando essa palavra em inglês, sim, em português. Vamos dar essa espiada, como é que a gente, sim, gastou? Se valeu a pena gastar o que a gente gastou no quê? Quem está ganhando esse debate? Não, William, o PAC do ministro Rui Costa, ele é distinto um pouco dos PACs anteriores, né? Do PAC da Dilma e do PAC do Lula 1 e Lula 2. Por quê? Porque é um PAC que depende muito de dinheiro privado. Né? Isso é bem curioso, assim, ele não é aquele PAC clássico, né? O PAC 1, PAC 2. Esse PAC, ele conta com muito dinheiro privado. Isso é bem interessante. No geral, de certa maneira... Você ia perguntar? Não, perdão. Não. Só... a caneta ia cair. Sim, tá. Desculpa se eu te atrapalhei. Não, imagina. No geral, de certa maneira, o governo, ele entende... Eu creio que, e pelas falas do ministro Fernando Haddad, ele entende o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo, obviamente. Só que as armas que ele tem para lutar contra o que está acontecendo, elas são limitadas. Por dois fatores. Primeiro, porque ele só tem um aval de conduzir pelo Palácio do Planalto uma agenda de equilíbrio fiscal pelo aumento de arrecadação e não pelo corte de despesa. Tanto que ele vai só nessa. Né? Até onde ele pode ir. É o que o presidente Lula autoriza ele a jogar. E o segundo, pela política, porque ele está sendo prejudicado pela política. Não é o ministro da Economia que tem que ficar fazendo a política. Né? Só a articulação política. O Paulo Guedes fazia... O Haddad tem que fazer, é um político, já foi ministro, mas é o Palácio do Planalto que tem que fazer, é o presidente Lula que tem que fazer, quem tem que sentar com os presidentes das casas, quem tem que negociar isso, quem tem que entender esse cenário. E aí tem também o partido, que não ajuda, né? Porque o partido entende a condução da política econômica e, portanto, da política econômica fiscal como o contrário do que o mundo está entendendo e do que o presidente do Banco Central está entendendo. Então, se a gente acha que o Haddad já tem armas limitadas, ele tem o próprio partido dele que fala que ele tem que ir para outro caminho. Né? Então, a política, entendida como um braço importante da economia, está atrapalhando a equipe econômica a fazer uma condução e um gerenciamento melhor. O Gabriel, se a gente voltar agora para uma abordagem um pouco mais abrangente da situação em que parece que a gente começa a entrar nela, eu vou descrevê-la, Gabriel, e você, por favor, me diga se a gente está entrando num círculo vicioso perigoso ou, típico, né, de jornalistas profissionais, a gente está pintando a coisa um pouco mais exagerada do que ela é. Mas esse círculo se dá da seguinte maneira: a gente olha para a política fiscal brasileira e percebe que ela tem essa dinâmica enorme de dificuldades de contenção da subida de despesas. Na verdade, elas estão atreladas agora à receita, vai subir. A gente olha para o tamanho da nossa dívida e tem dificuldades em achar se ela vai convergir para baixo ou não num cenário de juros que todo mundo agora começa a achar que vão ser juros altos. Portanto, não é uma dívida que vai diminuir. Ao contrário, o serviço dela parece que vai piorar. A gente olha para a capacidade do fisco brasileiro de arrecadar o necessário e conclui que ele chegou no limite. Nós não aguentamos mais carga tributária e sem subir a carga tributária a gente não equilibra isso. E por último, para voltar ao que vocês estavam mencionando, a gente olha a qualidade do gasto público e percebe que ela deixa, e eu estou sendo diplomático, muitíssimo a desejar. A gente está num círculo. Eu acho que sim, William. Eu acho que é super equilibrado classificar como um círculo vicioso. E assim, se a gente for olhar em termos de virada fiscal, a gente precisa fazer uma virada fiscal, e aí, sendo muito conservador, 200 bilhões de reais. Né? O que não quer tem dizer como virada fazer fiscal? Só para o público... É sair do ponto que nós estamos, que é de um déficit em torno de 60, 70 bilhões, para um superávit primário. Essa virada fiscal de um déficit de 60, 70 para um superávit vai dar no total 200 bi, num cenário bem conservador. Né? Tem economistas que estimam que isso pode chegar a 300 bi. Então, nessa virada fiscal é muito difícil você conseguir
fazer só com medidas exclusivamente pelo lado da receita. Tem que atacar o gasto, que infelizmente o governo não parece que tomou a decisão de não fazer, apesar de existir uma ineficiência enorme na estrutura de despesa. A fusão de políticas sociais, por exemplo, que é uma coisa que o governo Lula fez através do Bolsa Família, ele difundiu vários programas que existiam, e foram lançados pelo Fernando Henrique, foi super eficiente, ajudou a escalar o programa e reduziu a pobreza, focalizou o programa. A gente precisa fazer uma espécie de Bolsa Família 2.0 com mais inteligência do que é feito hoje. Existe uma concessão irregular e fraude para pessoas que não deveriam receber, e não é só no Bolsa Família, tem vários outros benefícios sociais que têm problema de concessão. Só para dar uma ideia, no governo Temer foi economizado 18 bilhões de reais só com revisão de concessão irregular, numa rubrica que mal aparece na linha de despesa, que foi com o auxílio-doença. Então, eu acho que tem um espaço ainda bastante grande para revisão de gasto, mas o governo ele fez uma escolha por não atacar essa despesa. Então, eu acho que é impossível fazer essa virada fiscal se não incorporarmos medidas pelo lado do gasto, e aí isso tem toda uma repercussão na curva de juros, no câmbio, na percepção de risco, que a gente estava falando anteriormente. Gabriel Barros, economista-chefe da Rio Asset e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Obrigado pela participação na nossa roda, Gabriel, e boa noite. Eu que agradeço, sempre um prazer.